rápido. Então, vamos lá. Opa. Só fechar a porta um pouquinho. Quer que eu leia, Di? Oi? Quer que eu leia? Tanto faz para mim. Vamos lá. O indivíduo, diva, dotado de corpo, mente e intelecto, inevitavelmente se relaciona com o universo. Tem uma visão pessoal de como o mundo, e inclusive as outras pessoas deveriam ser, e perde a chance de ver o universo como um todo único, um corpo único, governado por um conjunto de leis que não depende do indivíduo. A causa do universo, o próprio universo e as leis inteligentes que tudo governam são chamadas de Ishvara. E a gente vai ver muito essa palavra no meio do yoga, né? Ishvara. Olha lá, Di. A gente falou já um pouco, né? Acho que o pessoal já entendeu. Quando vocês lerem e falar Ishvara, pensem assim, em tudo que existe, em todo, o universo inteiro, todos os Essa ordem cósmica, né? Dessa ordem ordem, toda como que governa funciona tudo. isso, os pensamentos faz parte de tudo que existe, emoção, pensamento, tudo isso é a causa do universo, ele é a causa e é o próprio universo, né? E aqui está falando bem legal, ó, Isvara, a causa do universo, o próprio universo, porque inclui também, e as leis inteligentes que governam, que são as leis do universo, que a gente não tem como dizer que o sol não vai nascer todo dia e vai ter chuva assim assado e tal, etc, tá? Dependendo do texto que você for ler, Ishvara vai ser Shiva, né? Que é E o espaço onde acontece. Quando a gente fala de consciência, geralmente a galera interpreta como intelecto, né? A consciência é o intelecto pessoal. Não, mas a consciência, por exemplo, é o que governa o sangue pulsando. Não passa pelo teu intelecto. O nascer e o morrer de células. Isso é a consciência, esse todo mesmo, essa ordem, essa consequência e tal, que é quase inalcançável para o ser humano, através do intelecto, entender isso, mas a gente sabe da existência, e os textos mapeiam isso. isso, que nos inclui, tá, gente? Que nos inclui. Inclui, exato. Então, ó, diva é viaste, diva é individual. Ishvara é o todo, samasti. Livremente traduzimos, né? Eles traduziram como ser individual, ó, ser S maiúsculo, e ser cósmico, querendo dizer que assim como o indivíduo é percebido como uma unidade em que corpo, sentidos, mente, intelecto e o inconsciente funcionam para o seu bem total, com a natural capacidade de considerar o bom funcionamento do conjunto, também o todo cósmico é uma unidade e funciona para o bem maior de todas as suas partes, tá? Então, ele só está falando dessa relação de diva, que é esse individual, que também é uma unidade, porque é separado, né? Diferente de tudo mais que existe, diferente pela forma, né? Diferente pelos pensamentos, por tudo que é diferente, e existe esse todo, que é esse, só que a gente fala assim, então tem eu e tem o todo, então está separado, só que não é isso que ele está falando, ele está só explicando que quando chama de diva, está dizendo que é o ser cósmico individual. Ísvara é o samastha, é o todo, todo, né? E aí, ó, também o todo é uma unidade, né? E funciona para o bem maior de suas partes, que nem nossas células, gente. As nossas células, por exemplo, elas funcionam para salvar a nossa vida o tempo todo. Todo tempo ela quer que a gente se rejuvenesça, que a gente elimine toxina, que a gente. Então, ela está funcionando para ajudar a gente. Claro, quando dá um probleminha, ela vai se desorganizar, mas ela vai fazer o possível para organizar tudo de novo. Assim como tudo que existe é sempre por uma coisa para um funcionamento adequado, tá? Funciona tudo para isso que é ordem cósmica, isso que é Ishvara, né? Isso que é um Dharma, por exemplo, tudo vai caminhar para um bem, para uma evolução, para um caminho de harmonia, tá?
Na visão de Vedanta, apresentada no segundo capítulo da Taittiriya Upanishad e no Tattva Bodha, tanto o indivíduo como o todo são constituídos de corpo físico, corpo sutil, que é a energia vital, mente, intelecto, e corpo causal, que é o não manifesto, seja na forma individual ou cósmica. Então, tanto o individual quanto o cósmico tem tudo isso aqui, tem parte física, tem parte energética e tem o causal, que é o que não está manifesto ainda, são tendências, são toda aquela sementinha que está em potencial de formar um ser que tem aquele jeitinho lá exatamente. O indivíduo, evidentemente, faz parte do todo, apesar de ser percebido como separado. E a verdade imutável, que sustenta ambos, é uma só, é Brahma ou Purusha, que a gente também já deu aquela abordada aqui, pincelada no que é o Brahma, o Purusha, né? Então, ele coloca aqui, então, existe o Diva, existe o individual, existe o todo cósmico, os dois estão aparentemente separados, mas são a mesma coisa, e existe a verdade que sustenta, que mantém isso vivo, que faz com que isso possa ser manifesto no mundo, que é esse Brahma, Purusha, que é essa consciência, Atma, né? A gente já comentou aqui. Mas vamos ver aqui onde é que ela quer chegar com isso. Vedanta é muito difícil de ser entendido. No sul da Índia, quando há algo difícil de se compreender, dizem com graça: isto é Vedanta. De fato, como diz Shri Shankara no seu comentário ao verso 1.212 da Mundaka Upanishad, Swatantriena Brahma Gnanam Veshanam Nakuryat. Sozinho não se pode estudar. Enrolou tudo. Sozinho não se pode estudar e entender adequadamente. Ó, sozinho não se pode estudar e entender adequadamente. É necessário um mestre para o ensinamento do absoluto. Do ensinamento do absoluto. É necessário um mestre para o ensinamento do absoluto poder ser entendido. E para o buscador não se tornar arrogante. Conhecimento e humildade, vidya e vinaya, devem vir juntos. Porém, é comum vermos a arrogância de um autodidata, né? Então, eu já sei tudo, eu já sei ler tudo isso aqui, eu já entendi tudo isso aqui, e aí cai naquele que a gente já falou também, ego espiritual, ela está falando aqui de arrogância. Em 2007, conversando por e-mail com meu colega de curso em Sandipani Sadhanalaya, Alan Kellogg, descobrimos que nós dois estávamos trabalhando na tradução e nos comentários do mesmo texto, os Yoga Sutras de Patanjali, à luz de Advaita Vedanta. Foi interessante ver a tradução dele e podermos conversar pessoalmente sobre nossos projetos em 2014 no Ashram de Swamiji, em Coimbatore, quando lá estive. Com o apoio inicial de Paulo Ornelas e o trabalho longo e dedicado de Adélia de Faria, o incentivo dos alunos, em especial Vera Lúcia Oliveira, Shivani, João Luiz Maza, Maria Tereza Martins, além da apreciação da professora doutora Maria Raquel Movos-Choves, que leu os manuscritos e apontou sugestões muito significativas e relevantes, esse trabalho finalmente ganha forma e é apresentado ao público de yoguins e yoginis da língua portuguesa. Agradeço aos meus mestres de Vedanta, Shri Swami Dayananda, Shri Swami Chimayananda e Shri Shankara, tantos outros que foram meus mestres na vida, como meus pais, meus filhos, meu neto Bento e meus alunos. A todos devo a realização desse trabalho de comentar a grande obra do mestre Patanjali, a quem devo também meus agradecimentos. Que muitos possam ser beneficiados por este trabalho. Tomás Pereira, inspirado por algumas das minhas aulas de Vedanta, me convidou a fazer a publicação desta obra pela editora Sextante. A ele também dedico meus agradecimentos. Saudações aos mestres, Om Tat Sat, Brahma Paranam Astu. Glória Arieira, agosto de 2016. E assim ela encerra com o mantra de Patanjali, que a gente já leu aqui, que ele diz... A gente já leu o significado? Acho que a gente leu na primeira aula, não? Mas eu acho que a gente pode reler o significado Vamos reler? mantra que nós... Tá, deixa eu até pegar aqui. Ó.
ele fala Yogena Chitasya Padena Vacham, né? Então, eu fiz aqui algumas. Yogena, yogi, né? Através do yoga, pelo yoga. Chitta, Chitasya, pela mente, né? Chitta vem de mente, da mente. Padena, Padena com a porção de um verso, Vacham, a fala. Então, com toda a reverência, eu saúdo Patanjali, especial entre os sábios, que ele me. Peraí. Eu acho que Nunca é Padena na é ordem. o sentido de reverência, de paz, de pé. Então, através do yoga, eu saúdo Patanjali, de É, saudar, não é não? é porque essa parte, é porque assim, não é, sabe como é o sânscrito, né? É assim, é que ele quer dizer, ó, por meio do yoga, que é através do yoga, que ele não está saudando, ele não está começando já o lá embaixo que ele fala, Pranama, Mim, Patanjali, aí que ele vai, né? Então ele começa assim, porque não vamos ao pé da letra, tá? Porque ao pé da letra, no sânscrito, é de trás para frente, é tudo o contrário. Mas olha só, é, eu saúdo Patanjali aqui embaixo, que até o braço tem a forma humana. Segura uma concha, um disco e uma espada. Tem 1000 cabeças e é de cor clara. Aí, com toda reverência, eu saúdo Patanjali, especial entre os sábios, que elimina os obstáculos da mente, da comunicação, porque ele tem escrito, ele deixou escritos muita coisa sobre comunicação, sobre a escrita, a gramática, no, né, pro yoga, e do corpo. Então, elimina os obstáculos da mente, da comunicação e do corpo através do yoga, da gramática e da medicina, que é o que ele deixou para a gente. Ele era também, deixou muita coisa de Ayurveda, o Patanjali. Ele deixou de Ayurveda, deixou da gramática e deixou do yoga. Então, é uma reverência em especial, né, para ele, que ele, através desses ensinamentos, desses sutras e tudo isso que ele deixou, ele elimina os obstáculos da mente, da comunicação, do corpo, através do yoga. E aí tem aquela forma que a gente já comentou dele, né, segurando uma concha, um disco e uma espada. Uma concha é o Om original, que ele fala que o disco significa o infinito, e a espada, o poder de discernimento. Tem 1000 cabeças que brilham. Beleza? Agora vamos abrir aqui o primeiro. Vamos começar então? O outro, vou fechar esse e vou abrir o outro aqui, que o outro eu mandei no grupo aqui já, né? Peraí, depois eu vou colocar lá no. Marina, a meditação foi aquela feita no início, foi? Oi? Meditação do dia. Não vai ter? Ou já teve? Foi aquela no começo? Não, foi só a abertura. A gente não vai Ah, fazer tá. toda vez, né? Não? Ah, tá. A gente pode até fazer uma pequenininha de encerramento, tá? Hum. E a gente fez ali uma tipo para dar uma lacrada assim, sabe? Lacrada no, Para aterrar. dá uma aterrada onde que a gente tá, onde a gente estava, e pega um tema e fala um pouco. Vezes por outra a gente faz, mas a gente pode finalizar assim, só que é que 1 hora, gente, para um estudo desse, se a gente for pensar, é muito pouco. Se a gente tivesse 1 hora e meia, aí seria perfeito, que a gente falava 1 hora e 10, enfim. Deixa eu pegar aqui. Não, não. Ah, tá. Agora vai. Fecha isso. Fecha isso aqui. Ah, não posso minimizar, então vou abrir aqui direto, gente. Pronto. Vou abrir aqui direto. E a gente vai aqui mesmo.
Pronto. Agora foi. Foi mal aí o tempo. Então, vamos lá para o primeiro capítulo. Vamos lá. Pratamo Dhyaya. Pratamo Dhyaya. Primeiro capítulo. Então, o nome do primeiro capítulo é Sadhya Pada. Sadhya Pada. Vamos ler. O objetivo. Tá? Então, ele começa falando qual é o objetivo que ele está publicando e escrevendo essa obra. O primeiro capítulo é chamado de Sadhya, o objetivo. Também é conhecido como Samadhi, a contemplação. Você pode chamar de Sadhya Pada ou Samadhi Pada. Ele introduz o fundamento da obra ao definir, logo nos sutras 1.2 e 1.3, que o comando sobre a mente é o objetivo central do yoga, mas que o objetivo último é a liberação final, que é a permanência na verdade de si mesmo. Quem quiser dar um stop aí, só me... Então, assim como em Vedanta, a preparação da mente tem um objetivo maior do que ela mesma, que é o autoconhecimento, assim como a preparação da mente tem um objetivo maior do que ela mesma, que é o autoconhecimento. Claramente, em 1.3, Shri Patanjali... Hoje, eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui Ah, e falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante, né? Que às vezes pode se confundir de que o objetivo do yoga eu acho que ninguém aqui vai confundir isso, né? Mas é legal pontuar que o objetivo do yoga é lidar com as ondulações da mente somente. E não, né? O objetivo do yoga é essa liberação final. A gente usa a mente como um veículo para isso. E aí, legal que a gente estava falando no curso no domingo, que aquela imagem da carruagem é bem interessante, né? Os cavalos são os nossos sentidos, e aí o carroceiro, quem dirige a carroça, a carruagem, quem dirige é a mente. Você precisa treinar a mente, mas é interessante perceber que nessa carruagem a principal figura não é quem está dirigindo a carruagem, e sim quem está sendo levado, que é a consciência, que é essa nossa alma infinita, que é essa nossa essência. Então, o objetivo do yoga, no final de tudo, é você ter essa liberação, né, por meio dos veículos que nós temos. No caso, o Patanjali vai eleger aí a mente, né, como uma forma de conhecer esse todo. Acho legal. Não sei se vocês têm mais essa dúvida ou o que vocês pensam disso. Mas é legal a gente falar isso desde o início. Assim. é, o objetivo, né? Porque muita gente pensa que yoga é para ficar bem, é para ficar zen, pensa que yoga é para, sei lá, ter um corpo legal, né? Pensa que é para ficar mais. Geralmente a pessoa procura para ficar mais calma, para controlar a ansiedade. Então, a yoga é para isso, né? Yoga é uma prática ali que é alternativa, vamos dizer, entre aspas, alternativa, que vai me ajudar a controlar minha mente, me acalmar, né? Pode ver, a maioria das pessoas acha que é assim. É isso aí, gente, eu sempre falo, isso aí vai vir no pacote, você vai ter um corpo legal, vai, você vai é, ficar mais calmo, vai, você vai se relacionar melhor no mundo, vai. Isso aí é o Vai ter resultado, mais saúde. vai ter mais saúde, vem tudo no pacote, mas assim, o yoga mesmo, como a gente está aprendendo aqui, fora só de uma prática, de um asana, ou de um pranayama, fora disso, como esse estilo de vida que a gente sempre fala aqui, tem um objetivo claro. Não fizeram essa ferramenta aí para a gente ficar bonitinho, não, gente. Nem ter saúde, isso também vem. Mas essa ferramenta, olha só, liberar a gente desse estado de sofrimento que a gente vive, a gente ter percepção do que é a verdade de fato, do quem eu sou de fato, qual é a verdade absoluta, o resto tudo sendo relativo. Deve ser, é muito É, libertador, né, viver assim. eu acho assim que se você está num momento da sua vida X, por exemplo, de só querer lidar com a mente, tô cagando para esse negócio de liberação final, não é o meu rolê e tal. Nossa, vive isso. Se tu quer o corpo X e tal, cara, vive isso. Mas essas escrituras vêm dizer só o seguinte, olha,
sei lá, quando você sentir vazio, se você sentir vazio nessa vida, nessa tua prática, putz, o meu corpo já tá perfeito, não tem mais nada para mudar, mas ainda assim eu não tô satisfeito, eu tô com uma busca, eu tô com uma ânsia. Existe uma coisa que é um objetivo assim maior, digamos, mais à frente do que esses outros objetivos secundários, né? Mas é importante viver plenamente aquilo que você está vivendo no momento, que às vezes, cara, às vezes nessa encarnação a tua busca é só por uma mente em paz, cara, só, Com né? Aí certeza. nas outras a gente vai desenvolvendo, que isso é muita coisa, inclusive, né? Isso, só você aprender o Dharma, por exemplo, ou se você aprender, sei lá, nessa vida o valor pela verdade, que seja, só de você ter isso, então, porque eu falo aqui também, né? Uma coisa é que ele vai, a Glória fala muito, uma vida de Yoga e Vedanta. O que é essa vida de Yoga e Vedanta, afinal? Por que que tem duas, não é? Tá falando a mesma coisa, mas a vida de Yoga é esse preparo o Kirpal está falando, é esse preparo de se relacionar, de buscar isso e aquilo de uma maneira com valores mais íntegra, etc. Para você ter uma maturidade e uma clareza para quem sabe um dia você buscar por moksha, que é essa liberação. Porque é muito difícil você pegar uma pessoa que vai buscar por moksha ou porque não sabe que existe, né, e tal, enfim, não tem nem, mas com uma mente perturbada, com uma mente com muito anseio, uma mente com muita busca, uma mente com muito desejo, uma mente com muito trabalho, uma mente que tem que fazer muita coisa, tem que viver no mundo. Então, só vive primeiro o Dharma, o Yoga, aprende isso aí. Quando você tiver maturidade, pode ser nessa vida, pode ser daqui a não sei quantas vidas, ninguém sabe. Mas é um dia conquistado isso aí, você pode vir se questionar e ir para essa liberação final, que é o objetivo. Isso é só para a gente aprender didaticamente. Olha, o yoga tem um objetivo ela chama de objetivo central, que é o comando sobre a mente, e o objetivo último, final, que é a liberação, tá? Então, assim como em Vedanta, a preparação da mente tem um objetivo maior do que ela mesma, que é o autoconhecimento. Claramente, 1.3, Shri Patanjali afirma que o objetivo final do yoga é o permanecer na natureza real do indivíduo, o ser livre de limitação. E essa permanência se dá através do conhecimento, que é a eliminação da fonte de sofrimento, a ignorância de si mesmo. Porque ele já descobriu quem ele é, só que agora ele vai não só descobrir, como ele vai permanecer nesse estado, ele vai viver a partir desse lugar. Esse é o É muito objetivo. interessante essa liberação que o yoga traz. Sim, eu nunca tinha encontrado em nenhuma outra prática espiritual, vamos dizer assim. Porque quando a gente coloca prática espiritual, geralmente existe uma ritualística, uma coisa, e aquilo você se sente bem naquele momento. Pode ser muito válido, mas para mim, na minha experiência pessoal, foi o yoga que trouxe para consciência isso, sabe? Que beleza, tem os rituais, tem as práticas, tem isso, mas isso chega no teu consciente, sabe? Porque é através desse conhecimento que você vai conhecer as fontes, inclusive, do sofrimento. Não é só colocar um remedinho ali para passar a dor, não. Você vai, inclusive, a fundo para entender esses condicionamentos e tudo mais. Porque o yoga vai dizer que a fonte do sofrimento é a ignorância de si mesma. É tipo uma pessoa que mete o dedo na tomada, sabe? Sempre ali. Putz, ela não sabe que meteu o dedo na tomada ocasiona aquele choque, então ela vai sempre voltar, ela precisa aprender que talvez, enfim, na experiência dela, que aquilo causa um sofrimento, sabe? E a fonte é ali e não outro lugar. Senão ela fica perdida, sabe? Então o yoga conhece um conjunto de conhecimentos que vai nos dar esse suporte, né, para trazer coisas pro consciente. Isso, mais um pouquinho. Porém, como o mestre Patanjali também chama este capítulo de Samadhi, Samadhipada, né? Conceito explicado lá no final do livro, podemos entender que o Samadhi é também visto como objetivo do yoga. Ela está dizendo assim, ó, ela tá
falando, tentando explicar, né? Por que que ele chama esse capítulo, primeiro, também de Samadhi, e ele vai falar no final também de Samadhi. Então, ela está querendo dizer que Samadhi também é visto como um objetivo do yoga. E aqui o Samadhi, a gente vai comentar bastante, tá? Deixa eu ver se ela já vai falar um pouquinho de Samadhi. Ó, deixa eu ver. Conforme o Sutra 1.43, Samadhi é quando a mente reflete sua base não dual. Isto acontece quando a mente está livre de pensamentos e quando, apesar dos pensamentos, a base imutável da mente é claramente apreciada. Por isso, a aquietação da mente torna-se também um objetivo do yoga, que é o Sutra 1.47. E, por fim, no Sutra 1.51 é assinalado o objetivo último, o mais importante, que mostra a ausência de distância entre Yoga e Vedanta. A clareza de conhecimento é alcançada e o yogin permanece livre da ignorância e de todo o sofrimento. Você sabe uma coisa muito importante nesse trecho? É a gente entender a palavra que a Glória usa aí como a base, é a mente entender a sua base. Então, a mente, ela é dual. Ela é dual. A mente, ela vai entender o mundo por meio das dualidades, mas ela também é capaz de entender a não dualidade, que é a base dela. É como se ela estivesse sobre uma coisa que não é dual. Então, é entendendo e vivenciando essa não dualidade por meio de uma mente tranquila, serena, no sentido, né, de pensamento, que você vai conseguir alcançar essa não dualidade de pensamento em uma mente dual, né? Essa dualidade, gente, mais uma vez, é aquela coisa que a gente já falou, né? São os gostos, as aversões, aquilo que aquilo que é os pares de opostos, que tudo é, não Eu e o é outro, eu e o opostos, outro. nada que existe no mundo, né? Não tem um oposto ali, não tem um, vamos dizer, sei lá, é, no yoga a gente fala, tá, sol e lua, masculino e feminino, mas é muito além disso, é de tudo que você pode imaginar. O universo inteiro, Ishvara, é dualidade. Não tem, se não tivesse sol, não tinha lua, lua sem sol, tudo tem essas duas forças de manifestação. Mas essa base que é não dual. Então, existe tudo isso que é dual e existe algo que é não dual. O que é não dual é o que sustenta, é o que permeia, é o que permite que isso aconteça. E é a nossa natureza, é não dual, a essência verdadeira, né? É a base de tudo. Só que a gente vive na dualidade porque a gente faz parte desse que já é dual. Mas o que ele fala é que isso também é um objetivo, né? Interessante. Então, olha só os objetivos. Vamos citar ele de novo aqui desde o começo? Os objetivos do yoga. O objetivo central do yoga, né? Comando sobre a mente. Outro objetivo do yoga, liberação final. Outro objetivo do yoga, permanência em samadhi. Não. Objetivo final, não, tá aqui. Objetivo final, paramos aqui. Depois, o objetivo do yoga é samadhi, permanecer em samadhi. Passa E, e coloca embaixo, passa e, a, mais. e a quietação da mente. Não, coloca mais embaixo o texto. Aqui. Segue. Mostra, cadê? Aqui, ó, Yogin permanece livre da ignorância e de todo sofrimento, que é o nosso objetivo final, é se libertar. Porque a ignorância é a fonte de todo o nosso sofrimento, segundo o yoga, é isso. É a gente não alcançar na nossa experiência essa. Porque, por exemplo, a raiva. A raiva, ela traz um sofrimento para o indivíduo que experimenta esse sentimento. Mas você só é capaz de sentir raiva de alguém porque você considera o outro, como se fosse uma outra pessoa. Mas uma vez que você integra a experiência desse outro e entende por vários raciocínios que, sei lá, o outro tem motivo de fazer o que ele fez, ele tá em um estado de ignorância, você funde isso no sentido que você se liberta da raiva muitas vezes, você se liberta de muitas coisas que te causam
ignorância, né, que te causa sofrimento, na verdade. E aí do yoga, né, vai se dar por meio da ignorância do eu. Quem eu sou segundo o yoga? E qual é a minha verdadeira identidade? É esse todo. Eu só me compreendo como um indivíduo porque eu estou delimitado, digamos assim, pelos meus órgãos do sentido. Então, eu preciso, de repente, organizar os meus órgãos de sentido, para que a minha mente pense bem, para que eu possa vislumbrar que, caramba, eu sou um pouco mais do que esses sentidos, do que essa mente, do que essa história. Então, eu me liberto disso, né? Olha aí, eu me liberto dessa condição corpórea de reação, de ação e reação, e eu vou para um outro estado, para, né, vários outros estados que são mais sutis, digamos assim, da realidade. Odi, você viu a diferença aqui? Eu fiquei meio, ó. Então, ele introduz, né? Comando sobre a mente, beleza, é um objetivo. O objetivo último, liberação final. Permanência, Na verdade, de si mesmo. objetivo final, permanecer na natureza real do indivíduo, né? Permanecer em Brahman, né? Eliminando a ignorância de si mesmo. Não fica a mesma coisa, né? No objetivo último. Eu acho que ela está só reiterando isso, ela está só reforçando essa Porque são ideia. Assim. sutras diferentes, olha só. No Sutra 2 e 3 ele fala que é liberação final. Depois ele vai falar que é do permanência, eliminação da ignorância. Depois, no 1.4, ele fala que Samadhi é um objetivo. Depois ele vai falar que é quietação da mente. Mas tudo isso aqui vamos ficar com esse objetivo mais importante, que, como eu falei, isso tudo vai vir junto, comando sobre a mente, etc., esses estados de samadhi, mas o que você quer é parar de sofrer, tá, gente? Vamos falar assim, vou parar de sofrer no mundo, para eu parar de sofrer de verdade, eu preciso saber quem eu sou. Acaba com todo sofrimento. Se eu sei quem eu sou esse Brahma aí, eu sou esse ser livre de limitação, não sou limitado por nada, não tem dualidade nenhuma, eu estou firme, estabelecido em mim, então para que que eu vou sofrer, né? Então, esse é o objetivo final do yoga. Que horas são? Estou sem horas. Acho que faltam 3 minutos. Isso. Então, vamos só começar aqui, olha, 1.1. Ata Nós e... lemos o finalzinho daquele último parágrafo, principalmente por é, causa desses sutras que podemos afirmar que os Yoga Sutras de Patanjali concordam com a visão do Advaita Vedanta. sim, que é essa não dualidade. Sim. Então, a gente não... Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por Vamos aqui. ler só a tradução do primeiro, Tio. Olha lá. Isso, só a tradução. Ata Yoga Nushasana. Ata Yoga Nushasana. Agora, então, o ensinamento do yoga. Ata significa. Aí a gente vai ler. Agora, então, né? Yoga Anushasana. O ensinamento vai começar agora. Estão ansiosos? A gente já... Sim, né, Sabrina? Parece sempre a primeira vez. Sabrina já sabe tudo de yoga. Sei nada. Gente. Então tá bom. Vamos então só fechar uma meditaçãozinha bem rápida só. Sim. Sei lá aqui. Pode, eu vou ter que sair antes da meditação acabar. Vai, meu querido, vai. Então, eu tô com medo de encerrar para todo mundo. Deixa eu apertar aqui sair. Não. Vai Eu sair vou. todo mundo. Pedro. Ah, ele conseguiu sair. Olha que beleza. Ai, Jesus. Deu certo. Então vamos sentar aí rapidinho, quem puder. Alinhar a coluna. Novamente voltar a fechar os olhos. Voltar a entrar em contato com a respiração. Inalando, expandindo. Exalando, se recolhendo, se esvaziando. Toma consciência do seu corpo.
as várias partes do seu corpo. E vai dando comandos para o seu corpo se manter nessa postura firme e ao mesmo tempo relaxada. Vai observando o fluxo natural da sua respiração. Percebe o ar entrando e saindo do corpo. Sem controlar a sua respiração, apenas observando. O yoga nos ensina a como viver no mundo, a como se relacionar no mundo, a partir de uma visão muito verdadeira e autêntica da sua própria natureza. Yoga funciona como uma ferramenta funciona como um estilo de vida para que aos poucos a nossa mente entre num estado mais tranquilo, para que nós possamos de fato ter um comando sobre ela, percebendo as flutuações, se relacionando com as flutuações, mas ao mesmo tempo no comando. O yoga tem como objetivo, além desse comando da mente, também nos preparar para que o estudo de Vedanta, o ensinamento, possa chegar até nós e ser de fato entendido. O objetivo último do yoga é nos libertar do estado de sofrimento, desse estado de vazio, por nos vermos separados, por nos vermos diferentes. Através dessa visão, a ignorância se desfaz, só resta o conhecimento, a luz, a sabedoria da minha real natureza, de quem eu sou de fato. Da minha natureza não dual.
da minha natureza livre. Traz as mãos unidas novamente na palma, as palmas das mãos unidas na frente do peito. Vamos entoar Om Shanti, reverenciando todo esse estudo, esse ensinamento e vibrando esse sentimento que é a paz, para que a paz possa vibrar em cada célula do nosso corpo, ser projetada a partir de nós para o mundo. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Ram. Namastê. Obrigada, meninas. Um beijo.